Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live para falar sobre amostras biológicas e casos reais, perfis genéticos em casos reais, tá? Vamos começar nossa live de hoje aí do segundo meeting online de perícia criminal. Sejam muito bem-vindos aí. Agradeço demais a participação de todos vocês, né, nesse processo conjunto de aprendizado, de troca de informações que vocês estão fazendo aqui, né, comigo e com os demais colegas que vêm de toda parte do Brasil para falar e mostrar um pouquinho como é que é a realidade de cada estado, tá? Espero que vocês estejam gostando. Estou esperando aqui a Mabel, ela perita criminal do Tocantins, né, da Polícia Civil do Tocantins, vai falar um pouquinho sobre a questão das amostras, né, coletadas nas cenas de crimes, as suas particularidades, o que é que uma presta, outra não presta, quanto tempo dura. Vamos aproveitar aqui para a gente, né, ter bastante conhecimento dessa área. Ela chegou aqui muito bem. Aqui, Mabel, ver se tá tudo ok. Vocês estão me escutando bem aí? Tô vendo ali, Gildinha, Simone. Sejam bem-vindos. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? Tá me escutando bem? Tô. E vocês? Boa noite. Tô escutando bem. Sejam Eita, bem-vindos aí. também. Tem um pessoal que tava bem ansioso aí para conversar com você, saber aí Ah, que da- bom. das novidades da área da genética, né? Essa questão das amostras biológicas que nós encontramos nas cenas de crimes, o que é bom, o que é ruim, quanto tempo dá para coletar. Essas dúvidas a gente vai conversar aqui hoje, a gente tem aí um tempo bom, né? A Mabel, ela tem sido uma referência aí na genética, tem levantado essa bandeira, desenvolvido, né, esse trabalho muito bom e que faz parte dessas páginas mais novas, vamos dizer assim, da polícia científica, da perícia criminal, no sentido de ter tido esse grande salto aí na sua modernização e acredito que vai ter, estou vendo aí até Evandro, a gente vai conversar, o Evandro ainda vai chegar nosso dia, é, ter sido uma grande evolução e vamos dizer em um espaço de tempo relativamente curto, né, comparado com outras áreas. E tem sido fantástico a possibilidade de resolução de casos através dessa ferramenta. Então eu vou deixar aqui abrir um espaço aí para poder Mabel ela se apresentar, falar sobre a trajetória dela até chegar na polícia científica, quais foram os setores pelos quais ela já passou, né, quais são os equipamentos que ela está mais no dia a dia lidando, essas informações iniciais para a gente ir entendendo um pouquinho o trabalho dela, tá? Eu vou desligar aqui os comentários, estou vendo ali Jefferson, lá de São Paulo. Eu vou desligar os comentários para não atrapalhar o raciocínio e também para não ficar atrapalhando a visibilidade dela aqui durante a live, tá? Daqui até o final da live, em algum momento eu vou falar a palavra-chave para a gente preencher o nosso formulário, tá? Eu estou percebendo que o Instagram, várias pessoas já me relataram, não está mostrando que a live está acontecendo. Então, tem gente que entra no meu perfil e fica sem aparecer nada, né? Inclusive mostrando só as fotos, as imagens dos stories, mas não mostra a nossa live. Então, eu vou pedir para que vocês, se possível, tá? Aperta no coraçãozinho, segura uns 5 segundinhos, sei lá, e solta, porque isso vai ajudar a melhorar essa questão do algoritmo, porque as pessoas estão entrando e não estão enxergando o início da live, tá certo? Então, Mabel, você aí. Tu é fera, tu já Olá, é de tudo casa, tá? Tu bem? sabe que fica Já à tô, vontade. eu vou tomar conta já da live, né? Toma conta. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui. Agradecer novamente o convite do colega, o Tabosa, essa pessoa incrível, né? Que vocês também adoram. Cada dia mais a simpatia por você, vejo nas redes sociais, tem aumentado e não é à toa. Eu sou uma das fãs, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Para os que não me conhecem ainda, eu vou falar aquela coisinha básica que eu sempre falo, que é me apresentar e dizer, né, que me chamo Mabel Proense, eu sou biomédica, formada lá em Salvador, na Escola Baiana de Medicina lá em Salvador. Então, eu atuo como perita criminal oficial no Laboratório de Genética e Forense aqui do Tocantins, fico na capital, em Palmas, mas eu sou baiana.
tá? Tem 2 anos que eu estou aqui. Eu já trabalhei, né, trabalhava antes na parte de pesquisa e diagnóstico com genética e biologia molecular. Então, que mudou agora, claro, as modernidades todas, porque lá era um pouco assim, meio que amador, digamos assim, tinha trabalhava com muita técnica in-house, que dizem, né? Tipo assim, produzido tipo no laboratório mesmo, e agora é só automação. Então mudou isso e mudou também o foco, né? Porque agora o foco que eu trabalho na genética e biologia molecular é o foco criminal. O que não era anteriormente, era mais pesquisa mesmo e diagnóstico, tá? Aí eu tenho mestrado e doutorado em imunologia também, é uma das áreas que eu atuo. Acho que o resuminho é sempre esse. Se tiver alguma dúvida, né, a gente vai depois responder, né? Vai responder, vai ter A gente abre para responder. Então, nesse Bom, caso, quando você entrou na perícia, como é que foi a tua entrada? Porque uma baiana está em Palmas, né? Então, essa ida para lá, muitas pessoas, elas têm receio ainda, eu não sei explicar porquê, né, de se mudar, de ir para novos ares. E aí eu fico perguntando, quando eu vou conversar com algumas pessoas, essa pessoa não tinha nenhum gato para botar leite em casa, entendeu? Ou seja, em tese não tinha nada entendi. que o prendesse exatamente, e ele poderia ir para qualquer local, né? Contando que ele esteja fazendo o que ele goste, que ele consiga ter uma remuneração que consiga se manter, seja legal. Ele está fazendo um trabalho aí bastante honroso, né, da perícia criminal. E como é que foi aí essa trajetória? Então, eu acho que esse foi bem o meu caso. Eu me desvinculei de tudo para vir, porque, assim, isso já era um desejo antigo. Quem me segue há algum tempo e já assistiu minhas lives sabe que eu decidi que seria perita desde o segundo semestre de biomedicina e não desisti até então. Não que tivesse sido fácil ou foi rápido, não é isso. Eu não desisti. Eu fiz outras coisas no meio do caminho, mas sempre com esse objetivo final, que era ser perita criminal do laboratório de genética. Exatamente, não era local de crime Não era mesmo. qualquer laboratório, não. Então, não, no laboratório, queria ser perita realmente de laboratório de genética, especificamente isso. Então, eu acho que por conta disso também eu não estava escolhendo. Assim, o estado que me chamasse, onde eu passasse, eu estava disposta a ir. E eu acho que é bem por aí. Eu acho que quem quer realmente ser perito não tem que escolher onde vai ficar inicialmente, né? Você tem que fazer os concursos que rolarem, porque não são muitas vagas, né? E assim, concurseiro, acho que não pode escolher mesmo. Ele tem que fazer o concurso onde tiver e onde chamar, ele vai. Né? Quando é concurso federal, você ainda tem chance depois de se mudar e tal, pedir uma remoção. Mas quando é estadual, que é o meu caso, E qual foi a grande não. mudança que teve aí com a sua chegada em Tocantins, né? Porque quando você chegou em Palmas, era só o espaço, né, que estava lá, tal. E aí vocês correram atrás. E como é que está hoje? Logo quando eu cheguei aqui, a gente não tinha um laboratório de genética forense funcionando completamente, né? E a gente não tinha ainda toda a estrutura que a gente tem hoje, não só física, né? Como a estrutura mesmo de equipamentos em si, né? Que agora a gente tem tudo de primeira, sabe? Não falta mais nada e tal. Realmente não tinha, então foi um pouquinho difícil no início, porque eu era acostumada sempre fui muito ativa, né? Na verdade. Quando eu cheguei aqui, eu gosto realmente de mão na massa. Eu gostava de estar no laboratório, de fazer análise, tudo isso. E quando eu cheguei aqui, na verdade, a gente precisava, para terminar, para concluir as análises, viajar para outro estado, porque o nosso laboratório ainda não tinha tudo, não tinha toda a estrutura, né, para a gente concluir e liberar laudos. Então, essa foi a dificuldade. Aí, o bom é que eu participei de toda essa caminhada e é muito gratificante quando você olha aquele laboratório e você vê tudo assim, prontinho, arrumadinho, sem faltar nada, Quando, todos os che equipamentos, os mais modernos, é muito bom. Participei quando dessa parte de chegar o pessoal. licitação e tal. Eita, a parte da licitação tem aquela etapa de fazer a descrição dos equipamentos, né? Que aquilo ali é trabalhoso, né?
para você fazer o termo de Sei. referência. Isso aí Sim. dá trabalho. Toda essa luta administrativa, né? Cheia de burocracias, enfim, passei sim por Certo. isso. E Né? Não agora, sozinha, óbvio. sim, sozinho é difícil, qualquer pessoa, né? A gente não consegue nada É. sozinho, tem que ser uma equipe para dividir essas tarefas. Uhum. Perguntando logo de cara o que é que diferencia uma pessoa da outra, né? O que é que o DNA faz aí, o que é que ele tem que diferencia um cidadão, um sujeito do outro, né? Fala aí pra gente, vai abrindo que a gente tá com os cadernos aqui abertos já para ter anotação. Quero saber esse negócio de Vamos lá. de marcadores genéticos, o que é isso? O pessoal quer saber essas coisas. Certo. Então, na verdade, o pessoal deve estar querendo saber, porque como o pessoal é super bem antenado, deve saber que a maior parte do nosso DNA, né, ele é idêntica, né? Assim, você encontra umas variações de uma fonte para outra, mas vamos considerar que, digamos, 98%, vamos considerar Ou isso, seja, tá? 98% da nossa informação um do outro é igual. Beleza. Isso, e assim, esse número, como eu disse, ele muda um pouco, o número exato é um pouquinho mais. Bom, enfim, mas vamos considerar que o que acontece é o seguinte, isso faz todo sentido na realidade, se você parar para pensar comigo, Mabel e Tabosa tem. Eu ia começar com o exemplo de cabelo. Mabel tem cabelo, Tabosa não tem, não. Vamos mudar para nariz. É Mabel tem porque o meu nariz, saiu por Tabosa tem aqui, eu vou nariz. estar. Ah, entendi. Então, Mabel tem cabelo, Tabosa também, Infiltrou, né? foi. Aí tá Então, você. é, olhos, nariz, boca, todos os órgãos, né? Todos os membros dos seres humanos, eles não são iguais, assim, digamos. Todos nós não temos os mesmos órgãos, as mesmas funções, então faz sentido a maior parte ser realmente com a mesma informação, concorda? Porém, essa pequena parte que é diferente entre os indivíduos é o que vai dar as características, né, de um indivíduo diferenciando do outro. E isso nós chamamos de polimorfismos. Várias, morfismo, formas. Então, várias formas, por exemplo, aí tem uma informação genética, eu não sei o nível de envolvimento da genética do pessoal aqui, mas acho que todo mundo, assim, acho que é o exemplo mais clássico, acho que todo mundo consegue se lembrar das aulas, quando falava azão, azinho, né? Acho que lembra, né? Pelo menos isso, todo mundo, eu acho. Bom, É, então nessas sequências, que é do DNA, né, que tem a adenina, a guanina, a timina, a citosina, que são tem as bases nitrogenadas, a gente pode mudar pontualmente, né, pode ser uma mudança pontual em um nucleotídeo, por exemplo, que geram proteínas diferentes entre nós, certo? Então, diferentes formas dessa informação, que pode ser, por exemplo, os STRs, que são repetições que a gente tem nos repetições dessa sequência do DNA que a gente tem, digamos, ATG. ATG, ATG, mas ATG, digamos, eu tenho essa mesma repetição 3 vezes no mesmo lugar e você tem 8 vezes essa mesma repetição. Então, essas pequenas mudanças, né, chamadas de polimorfismos, é o que vão gerar realmente uma diferenciação entre um indivíduo e outro. Eu não sei se foi claro, mas se não for, pode. entendeu? Essas pequenas E modificações que a gente vai enxergar de um para o outro, né, seriam frutos aí dessas no pequenas DNA, modificações aí, né? isso, no DNA. Então, é realmente a minoria, mas geram proteínas, porque se a gente for parar para lembrar, né, a gente tem a sequência do DNA, essa sequência ela é transcrita e traduzida em proteínas. Tá? Então, a tradução da proteína, por exemplo, pode mudar se muda a sequência entre eu e você, por exemplo, ou qualquer outra pessoa da população. Bom, de uma forma simplista, eu acho que é isso, mas a gente pode ir aprofundando aí a depender. O que, Ah, que você tá acha? bom. Esses marcadores, tá inserido em que parte, né? Porque vocês fazem um trabalho que são todos baseados na busca, né, na análise desses marcadores, para poder depois fazer um confronto, né? Então, o que seriam esses Isso. marcadores que a gente tem? Então, esses marcadores são justamente essas regiõezinhas que mostram diferenças de um indivíduo para outro, são regiões polimórficas. E exatamente na área forense,
a gente só utiliza marcadores que estão em regiões não codificantes. Isso é muito importante. Por que regiões não codificantes? São regiões não codificantes, são regiões que não vão gerar proteína, então não vão ser responsáveis por nenhuma característica física, comportamental, psíquica do indivíduo. Por que isso? Porque não é ético, inclusive, né? A gente está ali só para diferenciar os indivíduos, não para ter informações sobre informações comportamentais, né? Porque genética não é tudo, né? Comportamentais, físicas do indivíduo, não. Então, em regiões não codificantes, que são os introns, né? Porque no gene a gente vai ter a região que realmente vai participar da codificação dos genes, que são os exons, e tem os introns que não vão participar, eles vão ser removidos. Aí quem é da genética e biologia, depois eu quero um alô dessa galera aí que tá entendendo a minha língua, a minha linguagem, mas assim, essa região que não codifica, tá? Que são utilizados ou fora dessa região, fora dos genes, tem regiões chamadas STRs, que são aquelas repetições que eu falei, em tandem, que são repetições uma atrás da outra, e que muda de um indivíduo para outro a quantidade que tem dessas repetições, o número dessas repetições muda de um indivíduo para outro, mas também não codificam. Então, não vão gerar nenhum tipo de informação sobre o indivíduo, comportamental, física, psicológica, psíquica, que é a maior dúvida das pessoas. Vocês têm acesso a tudo sobre nós, sabe? Utilizam essas informações. Gente, é só em região não codificante que a gente tem os marcadores. Entendi. Já para não ter o risco de se entrar por uma outra viés, né? Essa outra viés de tentar classificar os indivíduos através dessas expressões que eles possuam. Inclusive de doenças, né? Porque muitos desses marcadores, né? Outros, não os que a gente usa, também predispõem a doenças. Então, essas informações, essas coisas todas aí, tirem da cabeça, não utilizem genética forense como marcador genético, tá? E uma coisa importante também... Pode falar. Não, e aí importante também, além disso, embalar aqui para a gente pensar que a genética ela trabalha com comparação. Né? Então, a gente não adivinha nada. A gente trabalha com comparação. Então, sempre comparando uma amostra com outra para tomar algumas decisões, chegar a algumas conclusões. Certo? Então, você realmente chega no diferente, no que diferencia do indivíduo para outro. E são utilizados aí quantos marcadores quando vai se fazer uma amostra? Você tem uma amostra, o que é que tem como que é a referência para vocês de ter que encontrar, né, conseguir fazer com quantos marcadores para poder ter uma comparação já mais segura, né? Ou aceita nacionalmente ou internacionalmente? Então, no mínimo, pelo CODES, né, que é o programa que a gente utiliza para o banco de perfis genéticos, então, no mínimo 13 marcadores. Isso já é muita coisa. Porém, hoje, os testes, eles não têm limites, né? A gente tem testes que tem 27 marcadores. Né? Então, 27? assim, 27 marcadores. Então, às vezes já está bem além dos 13, mas, assim, no mínimo, o que se preconiza hoje é ter esses 13 mínimos aí que são recomendados pelo Esses marcadores, quando tem 27, por exemplo, em algum kit, né? Isso também se dá pela possibilidade de algum marcador ficar ruim, de se fazer um confronto, uma comparação, ou não? Né? Tipo, eu testo 27 para ver se pegou 21, 22, 19. Não sei, estou falando aqui já na linguagem popular para a gente tentar entender. Não, sim. Pode acontecer, sim, de um marcador ou outro a gente não fechar e dar um perfil parcial, que é como a gente chama. Mas, mesmo assim, o poder estatístico ainda é muito grande. Porém, assim, o que a gente tenta sempre é fechar todos, né? Com a gente lá, assim, a gente tem conseguido fechar, assim, a maior parte das vezes, todos os marcadores mesmo. Olha, eu acho que a realidade da gente os kits são muito bons. Hoje em dia são muito sensíveis e tal. Então, assim, quando a amostra está muito ruimzinha, aí acontece de dar um perfil parcial, mas mesmo assim, se você conseguir, mesmo sendo um perfil parcial, você consegue, com a estatística, um poder bom, né, estatisticamente falando, a gente libera com tranquilidade. Olha, raramente eu conto essa história, me lembrei agora, eu fui participar de um julgamento
tá? Teve um caso, um homicídio de repercussão aqui na cidade e tal, e essa vítima fatal, ela teria ido com o seu agressor para um motel. E esse caso já é transitado de julgado, tal, por isso que eu estou conversando aqui. E o engraçado foi que a gente fez uma busca no interior do quarto, onde a vítima teria sido possivelmente morta, antes de ser retirada de lá, e a gente não encontrou uso luminol, né, e aí deu positivo, deu uma claridade. Quando eu testava para sangue humano, não era sangue humano. Descobri que a borda das camas não são limpas, entendeu? Então, tome cuidado aí, não se encoste, não se escore. Mas teve um negócio interessante. Quando a gente estava saindo, esse estabelecimento comercial, ele tinha uma parte embaixo, que era onde colocava o veículo, e na parte superior, que era o quarto. Tinha uma escada, em formato daquelas, tipo, não sei como é que se chama, aquela que vai rodando, sabe? Tem um ferro no meio e ele vai subindo. E aí Não, a gente... só você que sabe, explica aí pra gente. É uma escada que ela tem um eixo de metal e a pessoa vai subindo, meio que arrodeando esse eixo para poder ter acesso à parte de cima, que seria o quarto, tá? E aí a gente testou o luminol na escada, deu positivo, a gente ficou meio, tipo, desconfiado, né? Mas não, vamos lá coletar, vamos fazer um teste rápido aqui para sangue humano, deu positivo para sangue humano. Levou essa amostra para o laboratório de genética forense e deu match. Ou seja, era o sangue da vítima, cara, foi muito bom isso aí, né? E só que no dia do julgamento, eu fui convocado como perito, né, do caso. Eu fiz o caso do local, fiz o caso do veículo da vítima que foi transportada com sangue e tal. Participei dessa análise no local, onde seria o local, vamos dizer, da morte dele, né? E o advogado me fez uma pergunta lá que foi interessante. Ele perguntou se eu tinha feito isso, feito aquilo, eu dizia que sim e tal, e teve uma hora que ele disse, olha, vocês encontraram sangue, né, no tribunal do júri, os 7 juradinhos lá olhando para mim, né? E aí ele disse, olha, vocês encontraram sangue da vítima na escada, não foi? Mostrou aqui e tal. Foi. Me diga uma coisa, um exame de genética pode dar errado? Olha que situação, né? E aí, na hora, eu captei o que o cara estava querendo fazer, na verdade. Ele estava querendo levantar dúvidas sobre a minha melhor prova, que era a do perfil, né? Então, de outras coisas, ele poderia até, de repente, levantar dúvidas, e no direito tem muito esse negócio do indúbio pro réu, né? Se você tiver dúvida, favoreça o réu. E aí, foi quando passou um filme na minha cabeça, eu disse, cara, tecnicamente, falando como um cientista, né? Falando como um cara que está estudando as estatísticas, um exame de DNA pode dar errado? A resposta é sim. Porque não é 100%, é 99%, não. E aí vai ter 99, 99, né? 99999. Mas imagina eu conseguir explicar isso para um tribunal do júri que eu não tenho a menor ideia da formação e da capacidade de entendimento que eles têm sobre isso, do que é um teste estatístico robusto ou não. Saia justa, hein? Se eu dissesse sim, pode dar errado, você consegue enxergar que eu coloquei 50% de chance de não e 50% de chance de sim na cabeça, vamos dizer, de uma população que não conheça aquilo dali? Cara, eu disse, olha, aí eu comecei a explicar o que era um exame de perfil genético. E aí o advogado se irritou, disse, não, doutor Perito, eu quero saber se o exame de genética forense pode dar errado, sim ou não? Aí eu comecei, um exame de perfil genético, ele se caracteriza, tá? E fiquei explicando. Sim, tá ligado aqueles políticos que o cara pergunta uma coisa e respondia outra? Fui eu, porque eu disse, não, ele pode botar uma arma na minha cabeça aqui, diga sim ou não? Um exame de perfil genético, se baseia e tal. Porque ali eu vi o quanto a questão do tribunal do júri, ele tem uma característica própria, entendeu? A gente, às vezes, tem um melhor trabalho, mas se o júri decidir por alguma característica que ele queira, emocional, seja lá qual for, experiência prévia, dizer que aquilo ali é irrelevante para eles, acabou. E eu senti na pele, nesse caso, no dia que eu estava lá, na frente do tribunal do júri, sendo arguído pelo advogado da parte, né, do réu lá, do acusado. E aí eu segurei nessa, não ia dizer nunca na minha vida para perder minha principal prova, e depois do júri ele veio até falar comigo, disse, o senhor é duro na queda, né?
Isso é claro, você me colocou uma pergunta capciosa daquela no meio daquele público, eu disse, eu tenho que tentar. Olha, terminou, acabou aquela história, o cara veio conversar como se fosse uma conversa de bastidores, abertamente, o advogado dele. O cara foi condenado, acho que 30 ou 40 anos, não me lembro agora, mas é uma situação que às vezes a gente se depara enquanto perito e a gente precisa estar antenado na pergunta que está sendo feita, né? Então, aí a questão da estatística, os testes da genética são muito robustos. A estatística não pode dizer que é 100, porque não tem como ser dito isso dentro de um exame, mas é muito próximo disso, né? As chances de erro são praticamente inexistentes, né? A gente também passa, né? Os colegas, eu nunca passei por nada do tipo e nem quero, mas assim, a gente ouve histórias do gênero e é o nosso maior caosinho aqui. É isso aí, porque a galera sabe na realidade, quer dizer, uma parte sabe, mas para quem não sabe, vamos dizer, a genética forense, ela é comparativa e ela utiliza estatística. Então, estatística não é sim ou não, estatística não é 100% ou 0%. Né? Então, a gente faz um teste estatístico e libera esse resultado estatisticamente falando. Porém, então, assim, como você bem explicou, a gente não vai dizer 100%, né? Ou seja, o sim ou não, a gente não vai dizer. Tem possibilidade, é muito capcioso isso aí. Possibilidade tem, mas vamos parar para pensar. Que a gente só não fala que esse negócio é impossível, que a gente não pode, né? Pela natureza da biologia mesmo em si, né? Não existe tudo ou nada assim, né? Não existe 100%, nem 0%, tudo ou nada, né? Biologicamente falando. A gente não pode se arriscar. E a natureza do tipo de teste que a gente faz, que é de natureza estatística, e estatístico realmente ele dá um resultado que não é 100%, não chegar em 100%, pode chegar em 99,99999. Não chega por quê? Se perguntar, existe possibilidade, você não pode dizer que não. Você não pode dizer que não, mas vamos parar. Mas também não falei pode dizer que não. Ou nem que sim, né? O sim e o não, que é o 100 e o zero, você se compromete. Porém, para pensar que naquelas circunstâncias em que ocorreu o fato, né? Um suspeito. Naquelas circunstâncias com suspeito apontado, com o perfil de uma vítima também apontada, você compara esse negócio, dá um poder estatístico bom, né? E assim, naquelas condições de dia, horário, local. E assim, quando você fala da possibilidade, você está contando o mundo inteiro, né? Essa possibilidade é do mundo inteiro, mas aí quem no mundo, né, estaria ali naquele mesmo momento e que tem o mesmo perfil que a pessoa né? Mas vamos lá. Tá. Então, assim, vamos pro laboratório, né? Então, chegou uma amostra, né? Faz um passo a passo aí, como é que, sei lá, se alguém aqui tivesse sendo seu estagiário lá, né? Vocês, não, bora lá, bota o jaleco aí, bota essa luva, vem aqui que agora eu vou te ensinar o beabá aqui, né? Então, fala um pouquinho aí sobre essa questão da preparação da amostra, né? Como é que é essas etapas aí, né? Para fazer extração, quantificação, amplificação. Como é que seria um passo a passo e mais ou menos uma noção de tempo aí, de demanda de trabalho, se você tivesse só uma amostra para fazer com eles naquele momento, né? Como é que seria isso? Bom, então, inicialmente, eu vou falar bem geralzinho, assim, e a galera da biologia molecular, né, da genética e biologia molecular, entende bem, porque os passos, na realidade, eles não têm, assim, nada de extra, tipo assim, porque tem gente que acha que o que a gente faz no laboratório forense, né, de DNA forense, só a gente faz no mundo. Não é assim, gente. Sabe? Quem trabalha com biologia molecular em outras áreas conhece as técnicas que a gente utiliza, os aparelhos, tudo direitinho. Muda o foco, porque eu estou no foco criminal, tem a questão do sigilo, a natureza da amostra, certo? Por exemplo, só vou falar uma coisa rapidinho antes de falar da rotina. Para mim, mudou muito essa coisa assim do perfil das amostras, porque a gente não escolhe mais o perfil que chega de amostra, é o que tiver no local de crime. Antes eu era acostumada a trabalhar com pesquisa, né, diagnóstico, então era a situação toda controlada. Se a amostra não chegou como eu queria, devolvia, coletava de novo, sabe? Então tinha todo um padrão de qualidade nesse sentido. E agora? Agora chega de qualquer jeito, eu que me vire, né? Eu e meus colegas. Você que luta. Esse eu que lute.
E por quê? Você vai falar, não, querido, ressuscita aí, meu bem, essa história, porque eu quero outra amostra, essa eu não gostei. Não dá. Infelizmente não dá, então vamos lá. Primeira coisa é esse cuidado com a amostra, que ele começa no local de crime, viu, seu Tabosa? Inclusive, se tiver peritos do Exatamente. local por aí, vocês são peça essencial não só para o DNA, né? A perícia toda, mas assim, eu sou do DNA, vou falar do DNA. Se vocês não coletam bem, se vocês não armazenam bem, se vocês não identificam bem, se vocês sabem, não tomam os cuidados para a contaminação e tudo, já chega no laboratório comprometido. Mas digamos que fez tudo direitinho, chega para nós a amostra. Chega para nós a amostra, a primeira etapa é a etapa de triagem. A gente vai analisar como chegou a amostra, se chegou em bom estado, se está putrefeita, se está nas condições ideais para seguir para as análises. Bom, vamos fazer essa coisa inicial, fotografa como chegou, tá? Compara lá as informações que tem no documento que acompanha a amostra, enfim, faz toda essa parte inicial. E baseado no caso, a gente já vai, por exemplo, sempre do exemplo da faca, porque é bem fácil de falar. Chega uma faca toda ensanguentada, né? A faca está toda ensanguentada. Eu vou pegar a faca toda ensanguentada inteira e colocar para análise de DNA? Não. Uma roupa, sei lá, com vestígios de sêmen, eu vou pegar a roupa inteira? Não, é só uma amostrinha pequenininha. Então, essa etapa de triagem também é isso, para a gente, a depender do caso, inclusive, nos ajuda a saber onde a gente vai pegar essa microamostrinha para seguir para as próximas etapas. A gente usa também luz fluorescente para poder ajudar, às vezes tem uma manchinha ali mais latente e tal, aumentar os contrastes, porque a gente precisa eleger, né, dentro daquela amostrona, digamos assim, uma amostra grande, a gente precisa eleger uma tiquitica para a gente fazer a análise. A gente faz isso, que a triagem é a licotagem, né? Pronto. Feito isso, a gente parte, né, vou falar o geral, para a extração do DNA daquela amostra. Então, onde tem vestígio biológico, né, onde tem célula, qualquer que seja, tem núcleo, né, célula nuclear, vai ter DNA nuclear. Pronto, a gente vai extrair aquele DNA, que nada mais falando de uma forma assim, mais leiga, a célula está aqui, o DNA está aqui no núcleo dentro, então é como se fosse expor esse DNA externamente, né, aquele DNA que estava dentro da célula. Então, teoricamente, isso purifica aquele DNA, extrai o DNA. Pronto, tem o DNA já daquela amostra, tá? Digamos que deu o DNA, né? Bom, tem o DNA daquela amostra. Próxima etapa é a quantificação, né? Quantificar essa amostra, saber, assim, quantitativamente e qualitativamente, como é que está aquela amostra para as próximas etapas, tá? A gente tem um padrão de quantificação, se, digamos, aquele pedacinho que eu tirei lá, né, no meio daquela roupa toda, daquela faca que eu escolhi, digamos que não deu uma quantidade suficiente, né, favorável para as próximas etapas de DNA. Eu vou lá e faço novamente, certo? Então, a quantificação é para nivelar isso para as próximas etapas. Beleza. Tá, a quantificação tá bacana? Pronto. A gente parte para PCR, reação em cadeia da polimerase, que é para pegar esse DNA em regiões específicas e você vai multiplicar esse DNA várias vezes, várias cópias daquele DNA, várias cópias. Certo? Tá acompanhando? Hoje tem prova. Hoje tem prova, preste atenção, anota as tem coisas. prova, tem prova. Senão não vai ser estagiário, né? Porque é o estagiário, né, que tá recebendo essa aula agora. Então, aí pronto, esse DNA você multiplica várias vezes aquelas regiões de interesse. E, por fim, a gente vai fazer análise genética, que nada mais é do que, na verdade, o que a gente está usando hoje de rotina é a eletroforese capilar. Tá? Então, a gente utiliza vários marcadores, né, como eu falei. E aí, esses marcadores, nesse momento que a gente faz a eletroforese capilar, vou tentar explicar para ver se o pessoal entende. É como se a gente tivesse um mapinha de quais seriam, vou falar alelos, quais seriam os alelos que o indivíduo tem em cada marcadorzinho daquele que a gente utilizou. Então, digamos, vou chutar, o nome do marcador é X, tá? Então, um dos. Pronto, naquele marcador X, você vai ter o alelo 11
e o alelo 10, tá? Mabel tem o alelo 15 e 14, tô chutando, tá? E isso para todos os marcadores. E aí, por que 2? Porque um do pai e outro da mãe, né? É assim que a gente... E aí, com isso, a gente aí compara. Compara o perfil que deu, tipo assim, o perfil que deu na faca, na amostrinha que tinha na faca, que eu não sei de quem é, mas tinha um perfil genético ali, escondidinho onde? Nas células que estavam naquele sangue que estava ali. Então, vestígios com amostras biológicas geram um perfil genético da mesma forma que eu coletando a minha amostra, óbvio, né? Só que eu já sei que é a minha, ou seja, ou de qualquer indivíduo, de qualquer suspeito ou vítima, a gente também gera um perfil genético, que seria esse mapinha, como eu falei, com todos os marcadores, dando o resultado do que a pessoa tem de alelo do pai e da mãe, do pai e da mãe, do pai e da mãe, para posterior comparação. Entendi. Será que deu para entender? Deus, esse E estagiário aí tudo a gente faz agora. aí análise estatística, né? Faz análise estatística dessa comparação, né? Então, só para dizer, eu dei o exemplo da faca, digamos, eu quero saber de quem é aquele sangue que estava na faca. Pronto, o perfil genético da faca está nesse mapa aqui, e eu quero comparar se esse perfil genético é igual desse indivíduo aqui, que é suspeito de ter o sanguezinho naquela faca, um exemplo. Comparo esse perfil com esse, e aí deu matching, ou seja, coincidiu. Aí, provavelmente, 99,9999% aqui é o indivíduo. Ou pode não coincidir, ou enfim. Mais ou Mabel, menos é isso que a gente no faz. caso, a gente encontrou uma amostra lá e a gente não tem com quem comparar, né? Então, é uma, sei lá, um arrombamento, ou então um crime que ninguém testemunhou até o momento, não apareceu ninguém. O que é que a gente teria de informações, né? A gente teria o sexo, era sexo masculino, sexo feminino, através de um perfil. A gente teria alguma outra coisa relevante com relação, sei lá, de repente, um grau de proximidade com a própria vítima, com relação a para saber se seria um primo ou alguém que tivesse algum laço consanguíneo. Isso é possível ou isso está muito CSI, né? Ter uma informação com relação a isso, partindo-se aí somente da amostra que tinha no local e, de repente, em algum caso, uma amostra da vítima. Então, o sexo a gente normalmente consegue fechar facilmente, né? Dá lá O sexo rapidinho, faz x, parte da x, rotina. x, já faz parte da rotina. A gente utiliza um marcador chamado amelogenina, e também a gente utiliza alguns marcadores uniparitais, como do Y, tá? Mas, assim, o que você está falando, o que hoje em dia tem sido feito para esse tipo de amostra é pegar o perfil dessas amostras, que entendam aqui, tem uma diferença, gente. Antes de chegar na resposta que eu vou te dar, eu vou falar uma coisa importante aqui para o pessoal entender. Existem duas coisas sendo feitas bem importantes na nossa rotina hoje do DNA. Uma das coisas na nossa rotina é quando a gente tem, por exemplo, um suspeito. Se a gente tem um suspeito para qualquer tipo de crime, o que vai acontecer? Esse suspeito, a gente vai coletar a amostra desse suspeito, que seria a amostra de referência dele, ou seja, a amostra que você sabe que é dele, certo? Então, o delegado envia para nós esse suspeito, a gente faz a coleta dele, normalmente mucosa oral, hoje em dia, mas pode também coletar sangue, né? Então, eu já tenho o perfil dele, porque aí você está coletando da pessoa, você sabe que é dele. Guarda essa informação, certo? Isso é uma das coisas. Então, tem um suspeito e chegam vestígios para saber, como você falou, você coletou lá no local de crime, certo? Você coleta no local de crime. Esse suspeito aqui tem o perfil dele, que a gente já sabe, né? Porque a gente foi lá e coletou a amostra dele, ele vai ser comparado com os vestígios. Isso é o tradicional que a gente faz. Tem um suspeito e comparar com os vestígios que a gente tem e saber se tem correlação ou não. Deu match ou não. Beleza. O que você está falando é ter vestígios ou ter qualquer outra coisa e não ter suspeito, não ter com o que comparar. A gente gera também um perfil desses vestígios, por exemplo, e lança no banco de DNA, no banco de perfil genético. Porque como esse banco de perfil genético ele vai ter vários perfis de diversos indivíduos condenados e também ou perfis de outras amostras
de vestígios encontrados em locais de crime, ele sobe para o banco e há uma comparação de todos esses vestígios que está ali, e aí você pode até encontrar, né, uma coincidência entre esses vestígios e algum indivíduo, algum condenado que já está com o perfil dele lá no banco de DNA. Conseguiu entender? Um pouquinho Consegui complexo. entender. É porque, nesse caso, essas amostras, elas são. É uma grande interrogação, não se sabe, e vai para esse perfil, esse banco nacional, e fica É, lá, para ver se em algum momento aparece um suspeito, ou então se já existe algum outro cadastro prévio, né, dentro dele lá, que pudesse dar um match, né, dar uma é, combinação a aí e gente, conseguir assim comprovar. isso, Mas uma isso. relação Como direta no você início pega. não é comum acontecer, né? Não. A gente não pegaria o vestígio que você enviou e sem ter nem com o que comparar e liberar uma informação genética do que deu aquele vestígio, não. Entendi. Entende? Foi isso que você queria saber, né? E me fala aí sobre essa questão do Banco Nacional de Perfis Genéticos, como é que tá, o que é que entra, o que é que não entra, quando coloca alguma coisa em um estado já está liberado para todos os demais olharem aquilo, como é que acontece, como é que ele funciona aí? Então, eu ia até convidá-lo a entrar aqui, que eu estou na propagandinha do site, porque tem uma novidade muito boa. Inclusive, deixei para olhar aqui junto com vocês, de forma interativa, né, ao vivo, em tempo real, porque a gente tem hoje, né, um site que é da RIBPG, Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos, né, do Ministério da Justiça, e ele tem tipo, todos os relatórios, tem todas as informações sobre o banco. E aí, você quiser saber qualquer coisa que seja, é só entrar nesse site. Mas, vamos responder de forma genérica o que você me perguntou. O que a gente tem, o que a gente tem que alimentar desse banco, né? Lembrando que esse banco, ele não é só criminal, porque tem muita gente que acha que é só com objetivo criminal. Então, criminalmente falando, a gente tem alimentado esse banco com amostras de condenados de crimes dolosos, graves contra a vida e hediondos, certo? Lei 12.654. Com vestígios, o perfil genético de vestígios biológicos encontrados em locais de crime, tá? Perfis de pessoas desaparecidas, não identificadas, ossadas, sabe? De pessoas assim, realmente não identificadas. E o próximo projeto vai ser para inserir, inclusive, familiares, né? Mais, porque tem bem pouquinho ainda. Ainda tem muito pouco assim, engajamento em relação a essa parte, porque perfis de familiares de pessoas desaparecidas. Então, na parte criminal, a gente faz comparações do perfil genético de condenados com vestígios de locais de crime, certo? E tem a parte não criminal, que vai ser comparação de perfis de pessoas desaparecidas, não identificadas, enfim, com perfis de familiares de pessoas que tem pessoas não identificadas na família, desaparecidas e tal. Uma pergunta que já me fizeram é que, por exemplo, a gente tem no Brasil, assim também em outros países, o teste do pezinho, né? Quando a criança nasce, para fazer uma sequência, uma bateria de exames. E por que não pegar uma amostra ali e já alimentar de repente um banco de perfil genético? Quais são os entraves aí? Porque imagina que isso ajudaria demais na elucidação de crimes, já estaria todo mundo ali, né? No Brasil, eu acredito que a cobertura desse teste do pezinho, se não for 100%, é quase, deve chegar muito próximo a isso. E nesse momento aí, né, montar uma estrutura que fizesse agora essa alimentação desse banco de perfis genéticos, utilizando já desde pequenininho, né, esse pessoal, para que no futuro, caso a gente necessitasse ou encontrasse alguma coisa, né, algum material, numa cena de crime, pudesse ter essa ligação, esse match aí muito mais rapidamente. Qual é a discussão que rola aí quando se fala nesse banco nacional, nesse banco de perfis genéticos? Você fala em relação a inserir todos os perfis de todos os indivíduos da população? Sim. Bom, então aí os entraves são mais éticos mesmo. Por se tratar de DNA, as coisas não são tão fáceis, né? Não descartam em algum momento isso acontecer, né? Existem países, inclusive, que há uma visão muito mais
aberta em relação a isso, não é o caso ainda do Brasil, mas isso não é uma coisa que eu vejo como impossível de acontecer. Porém, existem muitos entraves ainda éticos por se tratar do DNA do indivíduo, né, que, querendo ou não, tem informação toda, né, o DNA, tem informação toda do indivíduo, então tem muitas discussões ainda em relação a isso, e a gente ainda está bem aquém, né, nesse Porque tipo aqui no Brasil, de discussão. E, porque aqui no Brasil, só quem é obrigado a fazer essa doação desse material são os apenados, né, com crimes hediondos, né, que tem uma particularidade muito grande. Nos Estados Unidos a gente vê que os estados eles têm uma liberdade lá, e tem estado que se você for pego porque estava bebendo, estava fazendo algum tipo de arruaça, chegou lá, já passa o suavezinho na boca, já ficha o indivíduo por completo, né? Então, não sei se isso seria uma atitude melhor para a gente aqui na tentativa de fazer esse combate, porque a ferramenta do banco de perfil genético ela é fantástica. Não tem quem não seja a favor de ter uma ferramenta dessa a seu favor. Eu acharia excelente poder fazer agora casos em que o perfil, né, a amostra daquele material, através da genética forense, conseguisse ser decisivo para um caso. A gente vê muito histórias com perfis, né, com impressões digitais que foram coletadas nas cenas, que a gente também tem limitações para fazer um acesso a um banco, né, geral. Nós ainda encontramos muitos fantasmas, vamos dizer assim, porque não dá match com nada. E na genética, parece que por estar sendo mais recente agora, ela tem uma robustez muito grande e um respeito, eu acredito, já através das pessoas que são os operadores do direito, né, inclusive, mas ainda parece que está meio atrás, ainda correndo atrás desse prejuízo e tentar se atualizar para ser uma ferramenta mais eficiente. Sim, no ramo do direito, inclusive, tem muitas discussões em relação a estar ofendendo a dignidade humana, produzindo prova contra si mesmo, toda essa coisa. Além de que há questionamentos em relação a qual a porcentagem de haver erros nesse tipo de análise, já que não é 100%. Então, assim, tem muitas discussões também relativamente leigas no assunto que giram em torno dessa coisa de você ter acesso a todas as informações do indivíduo e, na verdade, a gente trata o indivíduo como um código, na realidade. A gente só tem informação em relação ao sexo do indivíduo, sabe? Então, a gente utiliza sempre marcadores, como eu disse, de regiões não codificantes, que não diz nada sobre características do indivíduo. Então, muita discussão também ainda é por falta de conhecimento. Isso é importante, dessa tecnologia. Né? Sim. Então, mas querendo ou não, a gente tem que ter uma certa paciência para essa cultura ir mudando, para as pessoas irem conhecendo, com o tempo mesmo, até entendo essa parte. Mas te digo que nem todas as discussões elas têm uma fundamentação realmente assim válida do ponto de vista biológico, da genética, do próprio acervo que a gente utiliza, da forma como a gente trabalha. Tá? Então, se tivesse um pouquinho mais de informação do que é de fato, algumas dessas discussões já teriam sido abolidas. E uma das coisas que eu defendo é que, assim, voltando para a realidade nossa, que não chegou nessa coisa ainda de ser do perfil genético de todos os indivíduos, mas sim dos condenados, porque, assim, tem muita gente que continua defendendo, porque essa coisa, né, de produzir prova contra assídio, não sei o quê. Gente, mas, assim, é o interesse coletivo contra o individual. Porque aquele indivíduo que está ali, ele foi condenado, ele está cometendo crimes em série, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, a sociedade. Então, é uma ferramenta em prol do coletivo. Então, acho que daí já cai essa coisa de pensar no individual. Sem contar que vale ressaltar que o banco de DNA não é só para incriminar. O banco de DNA tem inocentado muita gente. Né? Então, casos antigos, né, que indivíduos estavam presos, né, inocentemente. Innocent Project, né? Inclusive saiu nesse final de semana, nessa quarta-feira, eu acompanho o American Got Talent, é um programa de show de talentos, né? E inclusive um dos caras lá, o cantor, saiu até em vários perfis aí. Eu assisti, na hora que estava passando, achei incrível a história dele ter sido preso por tantos anos, por estar no local errado, no momento errado e sem ter opções de defesa.
né? E aí, a partir do exame de genética, do perfil genético, conseguir inocentar esse cara. O problema é que não tem como retornar o que ele passou lá, né? Aquelas décadas perdidas da vida dele. Mas, assim, foi muito Infelizmente, importante. foi. E tem casos, inclusive, que evita, né? Que um inocente vá, ou mesmo fica relativamente pouco tempo. Claro que um dia já é péssimo, mas falando assim, se não tivesse essa ferramenta. Então, a ferramenta para a sociedade, né? A gente tem que enxergar como bem coletiva, como eu vejo, pelo Certo. menos. Eu vou falar aqui a palavra-chave, tá, pessoal? Anota aí, a palavra-chave vai ser alelos, tá bom? Então, alelos é a palavra-chave dessa live, em homenagem aí a Mabel, né? E que ela Ixi, é a coitado. fera nessa parte aí. Vou deixar essa palavra-chave alelos, tá bom? Não coloque lá nos comentários para poder fazer com que as pessoas venham aqui participar e encontrem essa palavra-chave. Olha, quando a gente fala sobre as amostras biológicas, a gente vai ter sangue, vai ter, que é o mais clássico, vamos dizer assim, a gente vai ter questão de urina. Com urina e fezes, também é possível ter um perfil genético? É possível. Possível é. Qualquer amostra biológica que possa ter célula, porque o foco é célula. Célula, né? Tem DNA na célula. Então, a gente quer o DNA que está na célula. Então, como na urina e nas fezes pode o quê? Ter as célulazinhas que descamam, né? Células epiteliais. Então, é possível. Não são amostras, assim, boas, né? Não são as melhores. Mas é uma coisa possível, sim. Eu me lembro, assim, Não por de causa casos das fezes, nem por causa do urina em si, entendeu? Por causa das células que estão ali. que são escassas, No seriam mais indivíduo. escassas ou com mais Serão facilidade de mais se... escassos, Tá. de serem degradados e tal. E com relação ao que se fala muito sobre a degradação, uma mancha de sangue, uma poça de sangue estava na cena e passou lá, aconteceu o homicídio na madrugada, e aí a polícia chegou lá, o IC, 11 horas, meio-dia do dia seguinte, aquele local era aberto, sob o sol, isso aí é uma amostra que ainda vale a pena trabalhar com ela, é uma amostra que já perdeu uma porcentagem aí significativa com relação à sua possibilidade de ser analisada. Como é que é mais ou menos essa relação com as condições em que a amostra de tempo, de local, de temperatura, né, que essa amostra foi coletada? Então, vale a pena demais. Sempre vale. Certo? Para pelo menos tentar. Até porque as técnicas são cada vez mais sensíveis. Né? Então, com um pouquinho de amostra, né, a gente já consegue chegar no perfil. Então, sempre vale a pena. O que a gente instrui é ter, claro, se você está com amostra, com condições ambientais desfavoráveis, tipo, para levar ao apodrecimento daquela amostra. Apodrece, o que acontece? As células começam a morrer. Né? Nosso interesse é célula, 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 célula. Como tiver célula, nada feito. Então, todas essas condições que levem células à morte são condições que vão diminuir a disponibilidade dessas células. Mas não significa que vão anular, entende? Então, claro que como prevenção a gente fala para tomar cuidado, para deixar bem acondicionado, enfim, mas numa condição dessa que você falou, não teve jeito, ficou lá na sala. Traz para nós, que a gente consegue, inclusive, recuperar de anos, né? Anos ali. Então, realmente, sempre vale a pena. Então, Tentar. uma amostra de sangue que ficou lá numa casa guardadinha por anos, seria possível sim encontrar células que sejam viáveis para fazer um exame, né, um perfil genético. Sim. Muito, muito bom. Hoje a gente tem falando muito sobre a questão da coleta de amostras sobre impressão digital. Não sei se você já vivenciou alguma situação como essa. Eu tenho conversado com alguns colegas e eles dizem que a taxa de Ganhar de sucesso disso toque? ainda é isso, a de toque, né? Então, Todos. o contato, né? Então, o contato lá da impressão digital, faço a fotografia que seja excelente para conseguir fazer uso no software e em seguida, ao invés de eu passar pó, eu vou passar um suave para coletar e tentar fazer agora uma busca pelo perfil genético. Isso, o que é que você vê conversando com outros colegas ou com experiência própria de sucesso nisso ou de limitação ainda? Olha só, realmente é uma amostra escassa de célula, da mesma forma que a gente acabou comentando. Só que às vezes é a única opção que a gente tem. Então, não vou te dizer que é o melhor tipo de amostra, porque realmente não é. É aquele tipo de amostra que acontece. Que a gente não pode esquecer. A gente quer célula.
Então, é claro que aqui, na minha mão, por exemplo, tem células aqui. Então, o próprio contato vai deixar células nessa superfície, mas vai deixar muito menos do que uma gota de sangue, né? Então, é uma coisa possível, sim, mas às vezes a gente tem um pouco de problema pela quantidade, né? O DNA tá pouquinho ali, tá pouquinho a célula. As dificuldades convencionais de uma amostra realmente que não é ideal em termos de quantidade de DNA e, consequentemente, de recuperação desse DNA, mas de praxe todo mundo hoje está fazendo. Tá Entendi. fazendo, Trouxe. é o que a gente tem. Eu abri Né? novamente os Trouxe e tá comentários aqui. fazendo. Eu acho que a gente está com 2 minutos para terminar a nossa live. E o tempo está voando, né? Eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso, que a gente fala e daqui a pouco Uhum. já deu a hora. Olha, curiosidade Uhum. geral, sempre as pessoas me perguntam se o cara for gêmeo univitelino. E aí ele vai responder pelo crime do outro, né? Aí pergunta se a pessoa tiver um transplante. E se a pessoa tiver feito uma transfusão sanguínea, então, nesses casos, como é que se resolve aí, pelo ponto de vista da Então, genética? isso de transfusão, de transplante e tal, ocorre uma mudançazinha relativa, né, de tempo em relação ao indivíduo e o outro, tá? Não dá para ser preciso no tempo exato, porque as pessoas são diferentes, mas uma média geral a gente espera mais ou menos uns 6 meses, Até né? mesmo na É transfusão uma de média sangue? geral. Ou Depois também da transfusão dos dois, certo? Ou transfusão ou transplante, normalmente a gente questiona sobre isso, se nos últimos 6 meses ocorreu e tal. E em relação aos gêmeos univitelinos, pelos testes tradicionais que a gente faz, a gente não diferencia pelo DNA gêmeos univitelinos, porém a gente não está sozinho, né? Tem a investigação. Então a gente consegue, por ele dizer, foi um dos dois, um exemplo. Mas aí, quando o histórico né, do crime, a própria investigação, o delegado, né, as testemunhas e tal, todo o histórico, que a gente não está sozinho, o DNA da investigação, ele consegue saber, por exemplo, que um gêmeo estava, sei lá, viajando para não sei onde, outro estava, entendeu? Então, a gente consegue fechar assim, às vezes não consegue fechar sozinho só o DNA, mas a gente dá a dica, tipo assim, é um dos dois, não é nenhum outro da população, por exemplo, sabe? E Então, é mais aí, ou os menos outros isso. elementos é que E vão fechar, né? e não, os elementos normalmente fecham. E não significa que nunca dá para diferenciar. Se tiver mutações, né, nesses DNA, mutações que consigam diferenciar um e outro, né, e que a gente utilize marcadores que identificam essas mutações, dá para diferenciar, mas não é rotina. Entendeu? Entendi. Olha, eu olhei aqui os tempos, daqui a pouco vai abrir o marcador. Ontem disseram que nem a despedida deu para acontecer. Então, eu quero Ai, meu agradecer Deus. aí a Mabel, Eu né, quero me por todos despedir. esses ensinamentos delas aí. A gente já peguei aqui meu caderninho. Acredito que vocês também aproveitaram. Ela tem uma desenvoltura muito grande aí, muito boa muito didática para conversar e explicar sobre essa temática que é complexa, tá, pessoal? Eu vi aqui todo mundo dizendo aqui, elogiando você, e algumas pessoas dizendo, eita, essa parte é difícil, tá? E aí, deixar para você aí. Muito, muito obrigado pela participação, tá? Pode se despedir do pessoal. Eu que agradeço, estou disponível no Perito Amabel, underline DNA, será um prazer imenso tirar dúvidas de vocês. Sigam lá, um beijo, fiquem com Deus. Agradeço imensamente, mais uma vez, o convite. Até Tá mais. certo. Então a gente se encontra. Tchau, galera. Palavra-chave. Tchau, Não vou falar gente. não, porque senão quem pegar só o finalzinho da live vai se ligar. Vai olhar lá no meio. Tá bom. Até mais. Fica com Deus. Amanhã a gente vai falar sobre papiloscopia, tá? Então a gente vai falar com a perita criminal de Minas Gerais. A Adriana Carime vai falar aqui tudo para vocês sobre agora o banco, né? Que faz esse armazenamento dessas impressões digitais para as cenas de crimes, tá? Para serem utilizados pelas cenas de crimes. Mabel, tchau, tchau. Até Show. mais. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.